Está para ser votado no plenário da Câmara o projeto de lei que altera o Código Civil e dispensa a autorização prévia para a publicação de biografias. O Supremo Tribunal Federal também discute o tema por meio de uma ação da Associação Nacional dos Editores de Livros, que também querem a revisão do Código Civil. Para debater esse tema tão polêmico, nossos convidados são os deputados Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, e Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná. Eu sou Carla Bisol e o Brasil em Debate é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Obrigada pela presença dos senhores. Eu queria iniciar conversando sobre esses dois princípios constitucionais que parecem estar em conflito: o acesso à informação e o direito à privacidade. Eles estão realmente, esses são os dois temas que precisam ser, quem tem mais poder nessa hora? Deputado Marcos Rogério. Primeiro, uma alegria estar novamente aqui e debater um tema dessa relevância. Cumprimentar o deputado Marcelo Almeida, que é um deputado de uma atuação destacada nessa casa, especialmente na CCJ, onde a gente, vez ou outra, trava debates importantes para o aperfeiçoamento das normas no âmbito dessa casa. Não vejo dessa forma, como normas em conflito. Nós temos duas garantias constitucionais postas no artigo 5º da Constituição, que trata da liberdade de expressão e acesso à informação, e temos a garantia constitucional da privacidade, que está lá no artigo 5º, inciso 10. Por sua vez, esse inciso 10 do artigo 5º está vinculado ao artigo 1º, onde fala dos fundamentos da República e traça também, como um dos fundamentos da República, a dignidade da pessoa humana. Como diferenciar esses dois direitos, essas duas garantias constitucionais? Aí é onde cabe o juízo da moderação, o juízo da prática cotidiana, né? Ao analisar os casos concretos, o juiz vai analisar as duas situações: a questão do acesso à informação, se há interesse público, se é tema relevante, e a questão da privacidade. Até que ponto pode ir o direito à informação, a liberdade de expressão? Tem uma velha frase que diz assim: o seu direito vai até onde começa o meu direito. E aqui nesse texto nós temos presente essa configuração. A liberdade de expressão é plena no Brasil, mas a questão da privacidade, ela é inviolável, exceto quando for algo de interesse público reconhecido no âmbito da justiça. Mas aí não é uma questão de censura? O que é censura? Eu não entendo como censura, porque censura, primeiro, a lei tem que avançar para modificar alguma coisa. Eu acho que o ponto que dá para ter essa conotação de censura é quando você diz que para se fazer alguma coisa tem que ser autorizado, ou seja, previamente alguém tem que se manifestar. Nesse ponto não há divergência entre nós. Eu também acho que tem que avançar nesse sentido. O que eu acho que nós não temos o direito de avançar é sobre a questão da privacidade. Eu não posso tornar disponível aquilo que é indisponível. A privacidade das pessoas, aquilo que é inerente à vida íntima, pessoal de cada cidadão. O que é do interesse público, eu acho que não há aí nenhum tipo de questionamento com relação a se deve ou não publicar. É do interesse público, a jurisprudência no país, a legislação e a jurisprudência já é pacificada nesse sentido. Não há questionamento. O que se discute aqui é até que ponto pode ir a questão da liberdade de informação, a liberdade de expressão, com relação à privacidade das pessoas. E eu costumo diferenciar o que é de interesse público da curiosidade pública. São conceitos distintos que nós temos que saber dosar. Isso no plenário, no âmbito do debate desse tema, certamente será esclarecido. Então, eu gostaria que o tema fosse ao plenário para a gente poder ter esse debate. E nós conseguimos. Nós fizemos um debate menor na CCJ, não houve uma grande discussão, mas foi discutido. Mas o ideal é que ele fosse para o plenário, porque no plenário, na multidão dos conselhos, das opiniões, das teses, nós teríamos um caminho que fosse o melhor caminho para garantir a liberdade de expressão, sem comprometer no total, sem comprometer o direito à privacidade, que é um direito constitucional ligado à dignidade da pessoa humana. Eu acho que não há conflitos aqui, há complementação.
Deputado Marcelo Almeida, o senhor é um defensor dos leitores. A Associação Nacional dos Editores de Livros dizem que é censura, que eles têm direito à informação, as pessoas precisam saber realmente o que se passou pela vida de pessoas públicas. Como é que o senhor avalia essa questão? Tem que ver um lado assim. Claro, o Marcos Rogério é advogado, é constitucionalista, tem essa visão mais da Constituição Federal. Eu sou um cidadão do livro. O meu caráter, a minha identidade, o meu jeito de ser, porque há muitos anos eu leio 4 a 5 livros por mês. E eu fui me moldando, assim, fui me caracterizando da maneira das biografias que eu li na minha vida. Eu estava contando antes de a gente estar gravando, falando assim, mas por que eu li Chateau? Porque eu não entendia nada de imprensa. Eu não sabia o que era vespertino há 20 anos atrás. Não entendia bem o que era, como é que eram os bastidores, como é que eram os editoriais, como é que tinha uma concessão de um jornal. Então, assim, como é que você, o homem que gosta de esporte, que o homem que não lê o livro do Agassi não pode entender muito de tênis, porque é uma história vibrante, assim. Agora eu comecei a ler a história do Getúlio Vargas, conheci o escritor Lira Neto. Então, assim, para um país que tem um número de pessoas analfabetas funcionais muito grande, estou falando lá com o povão agora, para nós não ter biografia, não estar todo mês lançando biografias, e assim, não pode ninguém ficar também com uma aura de anjo, entendeu? Ô José Sarney, não é possível que só tenha coisa boa. É óbvio que tem coisa ruim também. Então, às vezes um José Sarney... Todos nós. Todos nós. Mas eu sou homem público. Eu entendo o Marcos Rogério, mas assim, eu como homem público, eu não posso ter amante. Eu não posso ser um cheirador de cocaína, um mentiroso. Não, ele é um bom deputado, mas em casa bate no filho. Ele é um belíssimo deputado, mas também tem 3 amantes, o cidadão. Ele é um belíssimo deputado, mas não paga o povo da casa dele. Então, assim, às vezes eu acho que o homem que é público, às vezes eu vou aprender com o Marcos Rogério, é público dançou. Vamos dizer, sabe, um homem que é público, que é um jogador de futebol, um cantor, um deputado federal, um senador da República, assim, um artista. Claro, e eu acho que o bacana, assim, eu não tenho muito medo, Marcos, porque, assim, biografia mal escrita, nem o analfabeto funcional, nem um homem inteligente lê. Então, assim, ela vai caindo. Então, se o Barack Obama tem mais de 100 biografias, tem 5 que são de primeiras. Então, assim, a minha percepção é que o medo que essa discussão ingesse a minha nutrição e de milhões de pessoas que se nutrem da biografia de pessoas que já morreram. E aí também tem uma possibilidade de se criar uma indústria da produção de livros bancados pelo próprio artista. Se eu quero escrever um livro com essas informações, você escreve para mim. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou patrocinando um livro de um jogador chamado Alex Souza. Jogou no Fenerbahçe, no Cruzeiro, no Palmeiras, joga no Curitiba. É um moço de 36 anos, diferenciado, fala inglês fluentemente, todo mês lê um livro. E eu falei, Alex, vale a pena, vamos escrever teu livro, vamos. Ele falou, eu quero o Rui Castro. Eu falei, você está chique, hein, Alex? Poxa. Fui atrás do Rui Castro. O Rui Castro falou, com essa banalização, eu não escrevo mais, Marcelo. Mas me deu um outro escritor, que é o Marcos Eduardo, que escreveu o Heleno, que virou um filme. A história de um jogador granfino, que acaba a vida muito mal, mas virou um filme com o Fábio Santoro, com o Santoro. Então, o que significa isso? Esse jogador, Alex, que eu não estou patrocinando a biografia dele, porque tem 20 milhões de torcedores que amam ele na Turquia, ele me pediu, você tem que colocar os podres. Vai ter que ter umas passagens que vai ter que colocar. Vai ter que colocar umas passagens, não vai colocar só o lado bom do Alex. O livro vale se você colocar o lado ruim do Alex também. Algumas coisas que eu fiz durante 20 anos de carreira é errado. Então, eu particularmente acho tão divino saber que a pessoa tem erro. É tão divino saber que a pessoa também errou como nós, que todos temos defeito. Então, eu não conheço a história do Roberto Carlos, eu nem sabia que ele não tem lá uma perna. E não vai me importar, ele vai continuar sendo o homem o rei da música, sabe? Alguma coisa do Caetano, se é de cocaína, se é de maconha, se é bissexual. Isso, para nós que estamos lendo aqui, a gente quer pegar o lado bom da pessoa. A pessoa que lê não vai pegar, Carla, o lado ruim dessa biografia e colocar na vida. A gente vai humanizar todo mais. Todo mundo tem senso. Todo mundo nasce com bom senso. Os senhores acreditam que tem esse meio termo? Porque existem em alguns outros países algumas regras, né? Para se escrever uma biografia, tem que ser pessoa pública, as fontes têm que ser oficiais, não pode ter métodos ilícitos para conseguir essas informações. Será que a gente consegue buscar o meio termo nessa discussão? Aí veja, eu acho que é justamente esse é o grande desafio do debate que se promoverá no plenário da Casa,
com a discussão desse tema. Eu, particularmente, entendo que a proposta que nós estamos discutindo não resolve o problema. Não resolve por duas razões. Primeiro, que ela ofende o artigo 5º da Constituição Federal ao estabelecer duas classes de pessoas. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. E aí o texto está dizendo o seguinte: se você é artista ou se você é agente político, você tem relativizados os seus direitos à privacidade. Então, aí tem uma questão de ordem constitucional presente. Segundo, há uma outra situação que eu acho que tem que discutir também, não está presente no debate hoje, mas tem que discutir. E esses dias alguém me questionou, mas por que você está patrocinando a defesa desse tema ao plenário, esse debate e tal? Você tem contato com a associação Procure Saber, com o artista A, B ou C? Falou, gente, eu sou lá do estado de Rondônia, no norte do Brasil. Esses artistas eu conheço pela televisão, não tenho contato nenhum com eles. Essa semana teve um advogado de um dos cantores que estão com um problema nessa questão de biografia, veio conversar comigo, me ofereceu algum material. Primeira vez, ninguém tinha falado comigo. Eu defendo por questão de tese, em razão daquilo que eu vejo presente na Constituição e que é o espírito da lei. Né? E aí nós temos que buscar um pouquinho lá em Montesquieu o que quis o legislador ao estabelecer essas garantias no Código Civil e o legislador originário, o constituinte, ao estabelecer a garantia do direito à privacidade. Ele quis esconder da sociedade aquilo que é do interesse público? Certamente que não. Certamente que não. E aí há por exemplo, a pessoa que se envolveu em um crime ou em algum ato que... Particularmente, aí é uma questão, a análise, cada um faz análise. O direito é bom por isso, porque eu faço uma análise e outra pessoa faz uma análise diferente. O juiz do caso concreto pode ter uma decisão totalmente diferente daquela que outro jurista tem. E essa é a grande sacada do direito. O direito é dinâmico, né, e é interpretativo. Então, veja, aquilo que aconteceu está ligado à vida da pessoa e que foi, por exemplo, um crime, uma conduta reprovável aos olhos da sociedade. A presença do chamado interesse público na matéria. Agora, questões da vida íntima da pessoa que ele guarda para si e para o seu âmbito privado. Eu colocar na lei que um terceiro possa tornar aquilo público simplesmente porque é uma curiosidade pública que vai garantir um interesse maior à obra. Para vender aquela obra, é aí o X da questão. Mas vai, Marcos. Mas a gente o X da questão é aqui. Vamos pegar Mané Garrincha. Rapaz, se não colocar que ele é um bêbado, eu não vou ler. Olha, pensa um cara 100% correto, é você agora. Porque assim, se eu colocar que o Mané Garrincha se o Mané Garrincha não toma cachaça, não levava cachaça para concentração, não dá para ler Mané Garrincha. Então assim, pega os rios do Rui Castro, porque tem essa pitada da curiosidade, assim, essa meio assim, fofocagem mesmo. Mas é isso que... Mas é uma meia página, Marcos, às vezes, de um livro de 300 páginas, que você compra por causa que o Mané Garrincha toma cerveja, ou porque ele acabou traindo a mulher dele. Lá tem umas coisas assim, mas isso assim, ele passa até de uma maneira assim, meio sarcástica, assim. Daqui a pouco você volta para o texto de volta. Então, eu estou dizendo isso, você pode estar 100% de razão. Eu acho que é pior que você está com razão. Mas assim, para quem lê, eu estou 100% com razão também. Porque assim, não pode um Rui Castro parar de escrever. Esse homem não pode se dar o luxo. Eu fui para Frankfurt ver ele falar em Frankfurt, na Feira do Livro. Ele falou na minha cara, Carla. Eu não vou mais escrever biografia. Mas daí assim, se ele não vai me escrever, vamos dizer, eu fiquei sem o café com leite. Eu fiquei sem nutriente. A minha proteína vai ser reduzida. Tomara que seja decidido aqui alguma coisa. E assim, Marcos, uma coisa que eu acho importante. Ninguém quer saber a biografia do Marcelo Almeida. A biografia minha? Para quê? Vereador, diretor do Detran, deputado federal, eu gosto de ler. Que é isso? A nossa vida já está escrita. A nossa já está aberta. Mas eles querem, assim, aquela mulher do David Beckham. Isso é importante. Como é que é a vida do Rooney, lá no Manchester United? Como é que é a vida do Luan, esse canta música sertaneja? Como é que é a vida da... É isso. A separação do casamento agora desse casal, da Graziella. É isso? Preciso fazer um rápido intervalo, mas esse assunto da fofoca é interessante. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Brasil.
biografias não autorizadas, com os deputados Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, e Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná. Eu queria levantar uma outra questão que me parece que é jurídica também, que os defensores das biografias não autorizadas dizem que, bom, se realmente tem alguma informação incorreta, alguma injúria, alguma calúnia, alguma ofensa, há o direito de reparação. Essa é uma pergunta que eu me faço. Tem como reparar depois que todo mundo já leu? Veja a proposta, a última proposta que eles, assim, que está se discutindo, porque o texto que foi aprovado na casa, na comissão, está no plenário agora com recurso de urgência, ele não aborda essas questões aí. A própria legislação civil e a Constituição Federal é que trata da questão do direito de reparação. Mas agora estão dizendo o seguinte, olha, se teve uma inverdade na publicação ou alguma situação que depois contra a honra da pessoa, então ele entra com o procedimento e na próxima publicação corrige aquela informação. Não, isso é uma besteira. Na próxima Então, edição, sim, na próxima edição. Na reedição do livro. Aquela edição continua. Aquela edição continua. Não pode retirar de mercado. Eu acho que, assim, esse limitador é que nós, como legisladores, temos que ter o cuidado. Isso é ruim. Até que ponto pode ir a liberdade de expressão? A liberdade de expressão não é absoluta. Não é absoluta. Engana-se que pensa que é. Assim como a privacidade, o direito à privacidade também não é regra absoluta. Você tem limite na liberdade de expressão e você tem limite na tua privacidade. A liberdade de expressão ela é plena, ela deve ser defendida, deve ser protegida pela legislação, mas chega um ponto que ela encontra limites também. E aonde que se dá o limite nessa questão aqui? Onde começa o direito da privacidade. E a questão da reparação, veja, argumentar que tem direito à reparação é diminuir o gravame sofrido, a ofensa sofrida pelo biografado. Eu acho que isso aqui, esse é um ponto muito sensível, porque se você ofende a honra de uma pessoa, por mais que ela tenha uma indenização num valor altíssimo, não vai reparar aquele dano, o senhor concorda, deputado Marcelo? Ocorrido. Pode ser que essa é uma função que ele fala do intangível, né? Você não está na pele do outro. Pode ser que ele tenha sido atingido de uma forma tão grave que um valor pecuniário não paga essa dor que ele passou. Chama-se o intangível. Não tem como medir se custa 10 mil reais, 1 milhão. É a história do abandono afetivo que a gente discute, né? Isso. Como é que você vai pagar por isso? Como é que paga pelo amor? Não se paga. Então pode ser que seja. Mas o que eu entendo assim, vamos supor, se você escreve um livro sobre a minha pessoa e coloca uma inverdade lá. Marcelo Almeida, homossexual, eu não sou. Como é que ocorre a indenização? Como é que pergunta que às vezes eu me faço agora como escritor de biografia. Como é que vai provar? Porque aí você... Veja bem, nesse aspecto da indenização, eu não tenho tanta preocupação com relação à garantia do direito de indenização, porque a Constituição Federal já estabelece, tanto no artigo 5º quanto no artigo 226, quando trata dessa questão das publicações, 220 da Constituição, no parágrafo 1º, estabelece esse direito à indenização no caso de alguém que teve a sua honra ofendida, enfim. A questão é que a indenização não tem o condão de reparar o dano sofrido. Ainda mais se esse dano tiver uma extensão que parte para o intangível, né? Tem pessoa que, se você atingir a honra dele, ele perde a alegria de viver. Eu tenho na minha família, meu avô é daqueles tradicionais antigos que, assim, se ele for ofendido na honra dele, né? Ele fica doente, ele perde a alegria da vida, enfim, tem gente que é assim. Veja bem, são situações diferentes. Se você pega uma pessoa que é da vida da boemia, uma pessoa que está, enfim, inserido num contexto social mais liberal, e ele sofre alguma ofensa naquele aspecto ali, até que ponto isso aí vai causar um dano extraordinário na vida dele? Mas o juiz vai analisar o caso concreto. Agora, corre o risco. Agora, vamos considerar a inverdade. Marcos, mas não tem muito, Marcos. Deixa eu falar porque assim, olha, eu somente leio, Marcos. Não tem. Marcos, quem escreve muita besteira não sai. Geralmente, se for numa livraria ou numa banca, tá no sopé. Tá no pé da livraria. Livro bom, bem escrito, está em cima, para os teus olhos enxergarem e você comprar. Mas vamos fazer uma outra comparação? Deixa eu dar só um exemplo para você. Assim. Primeiro assim, o que foi no passado, primeiro que é reinventado. Eu converso muito com o Cristóvão Teza e com o Laurentino Gomes. Os dois são do Paraná. Então eles reinventam uma história, eles mudam o personagem,
dão uma característica diferente. Pega 1808, a mulher saiu do navio, a portuguesa coçando a cabeça, com uma touca ali. Não é touca, ela estava com pulga na cabeça. Não é? A turma aqui queria imitar ela. A touca porque tinha talco para matar as pulgas dela, os piolhos dela na cabeça. Então, assim, vai reinventando. Então, o que foi passado, cara, é passado. Não é mais assim, uma informação tão fidedigna. O biógrafo vai mudando um pouco, aumentando. Ela fica menos magra, o outro fica mais feio, o outro é mais drogado, menos bêbado. E isso daí cabe na interpretação, Marcos. A hora que o viés que eu leio também a biografia. Porque é engraçado, às vezes eu leio um texto e falo, nossa, que texto horrível. Para mim não é nada horrível. Às vezes eu vejo um texto que parece que a pessoa, nossa, que texto besta, assim, meio infantil, e eu acho o máximo. Então a interpretação que a gente faz do que a gente lê também. Mas assim, você tem que sair de um lado, Marcos, assim, é um país analfabeto funcional que ninguém lê nada. Então, assim, as biografias ainda, então autobiografia, biografia e ficção é uma maneira da gente cativar as pessoas. Claro que eu acho que esse debate vai ter um fim e não vai ter um meio termo, como você falou, Carla, que não vai ser tão ruim. O que não pode se impasse e demorar muito tempo, por um motivo. Escritor bom, escritor velho. Escritor velho morre. Essa é uma discussão que vai longe. Assim, eu acho que nós temos que respeitar um limite da pessoa. Eu acho que nós não podemos permitir, no sentido amplo, a bisbilhotagem indiscriminada na vida das pessoas. Eu acho que a questão tem que se mudar alguma coisa para poder proteger também a liberdade de expressão no sentido amplo, né? Porque essa questão de salvo se autorizado, eu acho que isso não é aqui que nós vamos conseguir avançar isso. Não dá para imitar os americanos, eu acho que Marcos? a questão, eu acho que o Supremo Tribunal Federal está indo além, porque a ANA do Supremo questiona os artigos 21 e 22. Lá sim. Marcos, dá para imitar os americanos ou não? Eu não acredito. Não. Se nós considerarmos as estruturas jurídicas do Brasil São e diferentes. Estados Unidos são diferentes, né? A celeridade, enfim. Mas não dá para comparar. Mas não dá para ter como tem lá os não autorizados e autorizados? Só uma pergunta. Vamos escrever sobre o Michael Jackson. Dá para ter essa... O rótulo de não autorizado. Isso hoje Poderia na legislação... ocorrer? Hoje já pode ocorrer assim. Hoje na legislação atual já tem... Já há possibilidade de ser dessa forma. A única diferença é que hoje o biografado pode ingressar em juízo e pedir a retirada de circulação. Né? Mas essa diferença entre autorizado e não autorizado, na legislação atual já tem essa distinção. O que nós temos que discutir aqui é o seguinte, até que ponto o poder público pode ir para abrir mão da privacidade do alheio, do terceiro. Né? Porque a questão da privacidade... ela está dentro do rol dos direitos chamados direitos indisponíveis. Né? O Estado não pode dispor daquilo que é seu, que é ligado à sua personalidade. Não importa se é um cidadão comum ou um artista. Não importa. É isso. Aí tem uma outra discussão, veja bem. E o texto que nós vamos votar no plenário aqui faz essa distinção. Olha, pessoa com dimensão pública não tem direito à privacidade, como está no Código Civil e na Constituição Federal. Aí, como é que fica o artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei? Tem um conflito. E uma outra situação. Se nós aplicarmos esse entendimento, então não vamos aplicar, vamos só por hipótese aqui. Né? Uma pessoa que vai entrar no judiciário para pedir um habeas corpus. Não, olha, então quem tem dinheiro, uma pessoa aquinhoada, que tem posses, não tem direito ao habeas corpus, só a pessoa que não tem dinheiro. Então vamos estabelecer uma diferença aqui. Esse tem direito ao habeas corpus, esse não tem. A garantia é para a pessoa, independente da condição social, circunstância, financeira, é para a pessoa, é inerente ao ser humano. Também a questão da garantia da privacidade está ligado à questão a noção, que está lá no artigo 1º da Constituição, da dignidade da pessoa humana. É inerente à dignidade da pessoa humana. Tudo aquilo que vai reduzir a pessoa, tudo aquilo que vai expor a pessoa é ofensivo à sua dignidade humana, aí a privacidade protege. Então, acho que nós temos que encontrar, e eu concordo em parte com o Marcelo, é que nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio para a gente poder avançar sem colocar as pessoas em vulnerabilidade absoluta. Eu concordo, deputado, mas eu acredito assim, que quem tem uma vida pública já sabe dos riscos que está correndo. É diferente de... É que o Marcos, assim, eu sei, tem um irmão que é parecido com ele. A exceção vira regra.
eles dão um exemplo, quando é advogado é bicho inteligente. Ele faz uma analogia com outra história, e daí... Não, eu nem citei o caso da princesa Diana. Não, ele vai colocando, mas assim... Por ter a vida devassada, acabou perdendo a vida. Particularmente, assim, para um país desse tamanho, essa discussão não engrandece o país. Estou falando como um leitor, um homem ligado à livraria, às editoras, esse mundo que eu conheço da leitura. Então, assim, eu particularmente, eu como homem público, que é deputado federal, a gente já tem até uma diferença que é discutida no nosso mundo aqui no Supremo Tribunal Federal, que eu foro privilegiado, que é lá que discute para não ter 3 instâncias para se defender. Já cai na mão do Joaquim Barbosa e já vai para a rua. Então, assim, eu sou um homem público, assim, agora me colocando, claro que na minha biografia não vai valer muito, porque eu não sou um homem tão público. Tão polêmico. Mas eu não posso mais dividir a minha vida pública e privada. Esquece a leitura. Eu não posso como cidadão, hoje eu vou furar fila, não posso. Eu não posso dirigir falando no celular. Eu não posso como pai, mas não posso como deputado. Então tem uma duplicidade, tem umas 2 CPFs em mim, às vezes, assim. Então as pessoas, é isso que eu fico olhando. Ser homem público, não posso. Coisas que meus irmãos podem fazer. Então, eu, às vezes, tenho dificuldade de entender um pouco, e eu acho que a fofocagem lá, aquela coisa de tricotar, né, a conversa das 5 da tarde, é isso que me faz ler uma biografia. Às vezes uma coisa foi um pouco inventada, claro, que não vai mexer demais na pessoa, mas é uma brincadeira, um aumento de uma característica, ou aumento de um defeito que aquele cidadão tem, que faz eu, Marcelo Almeida, comprar uma biografia. Eu tenho certeza que o nosso debate vai contribuir muito para que as pessoas possam também tomar sua posição e entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Eu agradeço a presença dos deputados Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, e Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná. Eu sou Carla Bisol e até o nosso próximo Brasil em Debate.